Oi, gente, vamos para mais uma aula hoje sobre o que? Cadeia e teia alimentar. Então, vamos para mais uma aula, né? Porque o mais importante é isso. E quem não gosta de aula de ciência, com certeza vai aprender a gostar. Porque é um amor a aula de ciência, acho que não tem quem não goste. Mas hoje o professor Noé vai falar um pouco sobre cadeia e teia alimentar, tá? Quais os grupos que estão inclusos nesta cadeia que nós chamamos de cadeia e teia alimentar? Todos os seres vivos, até porque todos os seres vivos necessitam dessa junção, dessa interação. Então vamos dizer que há uma diferenciação porque existe uma ordem, uma classificação. Por exemplo, as plantas. Eu não sou muito bom de desenhar não, pessoal, tá? Mas, beleza? As plantas são o que, professor Noé? As plantas são produtores na cadeia alimentar. Então, as plantas, elas são produtores. São os únicos seres capazes de produzir o seu próprio alimento. Mas como isso acontece? Como isso ocorre? Tá? Isso acontece porque as plantas, elas são super mega inteligentes. Então, as plantas vão pegar, né? Então, ela vai usufruir do sol, né? Então, a gente tem um solzão aí. E esse sol vai fornecer o quê? Calor e energia. Lógico, calor e luz. E ela vai transformar o quê? O calor, a planta vai pegar o calor do sol, vai pegar a luz e vai transformar essa energia física em energia química. E daí ela vai ainda usufruir do oxigênio, do nitrogênio, do CO2, que é o gás carbônico, H2O, que é a água. E daí ela vai utilizar de todos esses recursos para produzir o seu próprio alimento. Se liga aí, presta bem atenção aí. Quais são os únicos seres capazes de produzir o seu próprio alimento, professor? Quem, professor, não é? Os únicos seres capazes de produzir o seu próprio alimento, cheguei, são as plantas. Tá ok? São as plantas. Então ela pega a luz, o calor, e transforma essa energia física em energia química, e daí ela fica de boinha. Só que aqui é um produtor. Não, são os únicos seres capazes de produzir o seu próprio alimento. Então, na cadeia alimentar, as plantas são produtores. Então, vem daí alguém que não produz o seu próprio alimento, que vai dizer assim, eu tenho que consumir, eu preciso comer. Quem come, por exemplo, vegetais, planta? Então, os gafanhotos. Então, o gafanhoto vem, tá? E come a plantinha. Então, o gafanhoto, eu não sei desenhar muito o gafanhoto não, tá? Mas eu vou aqui, tá? Colocar umas asinhas aqui e tal, umas perninhas. E esses gafanhotos vai ser consumidor primário. O gafanhoto que come a planta é um consumidor primário. Só que depois vem alguém que come o gafanhoto. Por exemplo, um pássaro. Então, os pássaros, tá? Vou colocar aqui.
Aí o, aí o pássaro vem e come o gafanhoto. O gafanhoto é um consumidor o quê? O gafanhoto é um consumidor primário, que comeu a planta, que a planta produz seu próprio alimento. Depois vem o pássaro que come o gafanhoto. Então o gafanhoto é um consumidor o quê? Secundário. Tá certo? Secundário. Só que não para por aí, porque já que ele é um consumidor secundário, secundário, pessoal, esse aqui, consumidor primário, então agora vem outro que vai comer o pássaro. Quem pode atacar os pássaros de menor espécie? Por exemplo, uma águia, né? Então a águia ela é de maior proporção, de grande porte. Então a águia vem e pega o passarinho e come o passarinho. Ou por exemplo um gavião, tá? Então tanto o gavião quanto a águia são consumidores terciários. Então, digamos, tá? Que esse gavião aqui, ou essa águia, eita, que eu não sei, comeu o passarinho, tá? Em matéria de desenho eu sou terrível, tá? Isso aí eu sei disso. Aí, aí a águia ou o gavião veio comer o passarinho. Então a águia é um consumidor terciário. Só que tudo isso aqui faz o que? Promove as plantas morrem, cai folha, galhos, e daí precisa de algo para decompor, que são os decompositores, que são os fungos, que são as bactérias. Do mesmo jeito os outros animais, até que excreta também. Né? A partir do momento que eles excretam, começa o processo de decomposição. E se inicia o processo de decomposição, quem faz esse processo